Bom dia a todos. Muito obrigado pela participação. Quero agradecer também Bruno e Miriam da Cantu Inc., clientes KalkBank, que vão estar compartilhando com todos aí a experiência, né, com o KalkBank que eles tiveram a partir da implantação. Nosso tema hoje é o nosso quarto webinar, tá? Nosso tema hoje é assertividade no controle de pagamentos, evitando erros comuns e prejuízos financeiros, né? Nós vamos passar como o cenário econômico do Brasil e no mundo, com o nosso CEO, Sandro. KalkBank como ferramenta de suporte, então eu vou passar como o KalkBank pode auxiliar aí, evitar esses erros, né, e falar um pouquinho mais sobre o tema. Passo a palavra depois para o Bruno e para a Miriam sobre o caso Cantu Inc. E no final, como todos já sabem, podemos ter uns 5 minutos, 10 minutos de perguntas e respostas. Vocês podem estar fazendo pergunta através do chat disponível ou o ícone perguntas e respostas na apresentação. Passo a palavra agora para o Sandro, nosso CEO, que vai começar a falar um pouco sobre o cenário de juros. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Muito bom estar aqui, mais um webinar com vocês. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação do cenário econômico, do que a gente está vendo no mercado de juros, principalmente aqui no Brasil, lá fora, um pouco de dólar, né, e um pouco de fluxo em cima das operações aí que a gente está vendo no crédito privado, que tem que a gente pode considerar até uma armadilha sendo armada aí no mercado, né, para ajudar vocês a ficarem um pouco mais atentos, né. Um grande evento que a gente tem acompanhado aí são as eleições americanas. Depois do último debate aí, Kamala Harris abriu um pouco mais, com 57% contra 47% do Donald Trump. A gente aqui não está olhando uma pesquisa, a gente está olhando um mercado de apostas que existe na Nova Zelândia, lá até para ser bastante isento, né? E eu prefiro até do que as pesquisas, porque aqui está envolvendo efetivamente dinheiro, né? Quem quiser apostar tá aberto aí, e acho que as pessoas são mais conscientes na hora de fazer suas apostas do que simplesmente nas pesquisas aí que nós sabemos que pode ter algum viés, né? Cenário se consolidando, o mercado lá muito dividido entre a Kamala Harris, que pode ter o maior nível de gasto, e o Donald Trump mais taxação, ambos assim um pouco inflacionários, né? Mas o efeito aqui no Brasil, eu acredito que não seja assim tão entre um e outro, né? Comenta-se muito que a Câmara é um pouquinho mais favorável para o Brasil, mas acho que não teremos assim grandes impactos, né? Mas eleição transcorrendo bem. Tá. Olhando aqui já para o Brasil, né? O grande tema aqui que a gente tem acompanhado muito de perto são duas questões aí, na questão do IPCA, né, que continua muito pressionado, semana a semana, toda segunda-feira, quando sai o relatório Focus, a gente vê cada dia mais próximo do teto da meta de 4,5%, subindo as expectativas do mercado para o fechamento desse ano, e muito sendo contaminado também 2025, 2026. Existe uma grande pressão em cima disso, por isso que a gente já viu o movimento de alta de juros, né? Ontem a gente teve até uma surpresa aí positiva, ontem saiu o IPCA 15, o mercado estava esperando 0,29, essa era a mediana das apostas, o resultado veio 0,13, né? Algo considerado até um pouco sazonal, que não muda muito a trajetória, mas a gente pode ver aí no gráfico que a partir de maio desse ano o nível de expectativa de inflação subiu e tem se mantido constante, né, nessa faixa aí de 4 e sendo cada vez mais pressionado. Já nos Estados Unidos, o que a gente tem? A gente teve lá um pico de inflação 21, 22, 23, e de 24, de meados de 24 em diante, a gente vê aí paulatinamente caindo, né? Na tabelinha abaixo, a gente vê em maio na faixa de 3,40, 3,30, 3, 2,90, 2,5, ou seja, um ambiente muito bem controlado. O nível de desemprego subiu um pouquinho nos Estados Unidos, mas foi uma alta marginal.
Não existe assim uma grande preocupação com recessão ainda, né? Embora a queda de juros que a gente teve na quarta-feira da semana passada de 0,5%, estava o mercado muito dividido entre uma queda de 0,25 e uma queda de 0,5, veio uma queda de 0,5, né? O que foi positivo para o mercado num todo, mas sem chegar ao ponto de assustar, como sendo uma queda de juros maior, né? Provocando, assim, tentando combater aí uma possível recessão na frente. Mercado extremamente estável, saudável nos Estados Unidos e expectativa de queda de juros em todas as reuniões aí, um ciclo aí de mais de 2% de queda para frente. Aqui a gente vê o mercado de juros, os títulos de 10 anos dos Estados Unidos, fizeram um pico no final de 23, cedeu muito rápido, depois alguns números de inflação que assustaram no começo de 24, e depois de abril, maio, já voltou a cair e vem cedendo, né? A gente pode ver que tem bastante espaço, expectativa que isso chegue em meados do ano que vem, já na faixa de 3,5 ou menos que isso. Agora, aqui já no Brasil, a situação, a gente viu lá, a inflação, o Focus revendo reunião a reunião, a meta, a inflação esperada para 2024 para cima e olhando para frente, né? Isso é o que assusta bastante. Essa é a curva de inflação implícita nos títulos públicos, né? Tirei esse número ontem e a gente vê que em todos os pontos da curva, essa curva aí vai até 2.500, tem quase 10 anos para frente aí, esse é um gráfico em dias úteis, na esquerda aqui a gente tem o nível de inflação, todo ele ao longo todo o tempo acima de 5%, né? Então, para quem está com um teto de meta de 4,5 e a gente vê uma inflação implícita acima de 5 e alguns pontos longos lá na curva chegando no 5,5, é bastante preocupado e mostra que o mercado está extremamente desconfortável e negociando uma inflação, né? Não é só uma expectativa, são negócios que acontecem com os títulos públicos nesse patamar. Outra preocupação aí, falando em títulos públicos, o governo tem conseguido rolar a dívida pública basicamente com LFTs, ou seja, títulos líquidos, títulos curtos, atrelados a Selic, não tem conseguido mais colocar títulos pré-fixados longos. A dívida pública, né, esse é um outro, além dela estar aumentando devido ao volume de gastos grande do governo, ela está ficando, vamos dizer, numa situação cada vez mais difícil de ser rolada, né, cada vez mais no curto prazo. Para quem administra a dívida, sabe bem o quanto é complicado você ficar administrando uma dívida de curto prazo. Aqui, os juros em dólar no Brasil, como a gente viu que os juros caiu lá fora, na curva azul aqui, a gente vê parte dessa queda, né, transbordando aqui para o nosso mercado. Embora o risco Brasil aqui esteja aumentando aos poucos devido ao lado fiscal cada vez mais deteriorado, a gente ainda consegue capturar parte dessa queda de juros. A gente olhando aí, ó, o prazo de 3 anos, o 1.080 dias, em julho, a gente estava com 5,57, caiu para 5,08 em agosto e agora já 4,88, né? A gente vê que ao longo de toda a curva, captações em dólar aqui no Brasil estão sendo beneficiadas. Já os juros em reais aqui no Brasil, né? A curva do DI, assustadoramente ainda subindo alta, né, muito mais alta aí do que a gente tinha em agosto, mais alta do que a gente chegou a ter em julho. E o preocupante no curto prazo, o juros subindo, uma expectativa de alta bastante grande, a gente teve uma alta de 0,25, a gente olha a curva de juros para estimar o que o mercado está precificando para a próxima reunião de novembro e está embutido lá uma alta de 0,5%. Quando você olha a curva toda, a gente vê uma alta de mais de 2%, né? Chegando a mais de 12%, perto de 12,5%. Né, no final desse ciclo de alta de juros, e o preocupante você sobe os juros no curto prazo, sobe toda a expectativa e a curva longa também sobe. Né? Você não está conseguindo
convencer o mercado de que, se você tiver mais juros agora, você vai precisar de menos juros lá na frente. Então, ambiente preocupante, né? Juros real extremamente elevado, né? Ontem o Banco Central soltou o relatório de inflação, revendo também a expectativa de juro neutro de 4,5 para 4,75. Muito impacto, todas as medidas, quando você olha, você vê um fiscal deteriorando, né? Isso é o que está pesando e tornando a dívida muito cara, tanto para o governo como para as empresas. Aqui a expectativa do que vai a Selic, né? Aqui para o final do ano, a gente vê isso chegando na faixa de 12,20, 12,30, e o final da curva, né? Final, não, o ponto mais alto da curva aqui passando de 2,5. É aquela expectativa da gente ter mais 2% embutido de alta, né? Que o mercado vem precificando. Cenário se deteriorando. Complicado, né? Vai chegar, se continuar nessa escalada do governo gasta e sobe a expectativa de inflação, sobe a expectativa de juros, daqui a pouco a gente pode entrar num ambiente aí de dominância fiscal, que é quando você perde, não adianta mais subir juros, porque ninguém acredita que você vai conseguir pagar aqueles juros, né? Então, situação para ficar muito, muito atento. Não estou conseguindo. Como que eu assumo aqui? Só um minuto, por favor. Caiu a conexão de uma máquina, estou mudando para outra. Mas eu não consigo mudar o slide. Não. Só um minutinho, por favor. Quer que eu compartilhe? Isso. Voltou. Ótimo. Obrigado, Coca. Aí, perfeito. Bom, voltando aqui. Bom, a gente vê o teto aí da curva de juros chegando aí em 12,50, né? Acima de 12,50. Então, a expectativa é bastante ruim, mercado se deteriorando. E muita atenção nesse momento com essa rolagem de dívida. Espero que após o período eleitoral aí, o governo passe a mudar um pouco essa linha de gastança muito, muito desenfreada. Dólar semanal, né? A gente vê aqui, logo após a reunião do Copom, a gente viu que o dólar aí no meio de setembro caiu, chegou aí na faixa de 5,40. Nos dias seguintes, quando saiu o ministro Haddad, voltou a reduzir os contingenciamentos, o dólar volta a subir bastante rápido, né? E nos últimos 2 dias aí até refrescou um pouquinho. Hoje eu olhei de manhã cedo, 5,42. Dois números importantes para acompanhar. O mercado não espera nada abaixo de 5,40. O grande comentário nas mesas, que abaixo de 5,40 a ordem é para tomar. E um outro número, que acima de 5,90 também, a gente já tem um equilíbrio nas contas correntes, não tendo espaço assim para grandes altas, a não ser que a gente tenha uma deterioração do fiscal mais acentuada. Próximo. Aqui a gente tem a taxa de câmbio real, esse é o indicador que eu mais gosto de acompanhar no dólar. A gente vê que depois da pandemia, lá no início de 2020, o dólar subiu, né, a linha verde no câmbio real para um patamar acima de 5 e tem se mantido, né, não só acima de 5, mas acima da média histórica passada. Bastante alto, bastante pressionado. Quem vai comprar um produto importado, quem vai viajar para os Estados Unidos ou para fora, sente o quanto o nosso câmbio está depreciado. Mas a gente não tem ambiente para uma queda nessa taxa de câmbio real ainda, né? Isso vai se construindo, reservas, a gente tem construindo reservas bastante sólidas. O Brasil tem bastante, não tem assim um problema de balanço, né? De balanço, mas o ambiente que tem se deteriorado e aumentado o risco não deixa espaço para esse dólar cair, embora muito valorizado esse câmbio real.
fluxo dos últimos dias, né? Dia 19 e 20, aí após a reunião do Copom, a gente viu até uma entrada bastante grande, tanto no mercado à vista quanto no futuro, são os dois últimos itens do gráfico, e no gráfico da direita a gente tem os saldos mensais. Começou o ano bastante fraco, né? De janeiro até junho, julho e agosto a gente teve uma entrada de recursos mais positiva, mas em setembro a gente volta para o negativo, né? O fluxo nada favorável, muito em função de risco. Mesmo com o diferencial de juros, onde nos Estados Unidos a taxa caiu meio e aqui subiu 0,25, com expectativas de mais altas, isso não tem sido suficiente para atrair recursos aqui para o Brasil. A gente precisaria de um fato novo que desse alguma credibilidade para a gente poder acreditar nesse câmbio um pouco, cedesse um pouco. E aqui a história do crédito privado, né? Esse é um movimento que a gente observa aqui muito grande. As empresas, principalmente, que sempre aplicaram recursos no CDB, na renda fixa, nas operações compromissadas, e estavam obtendo lá junto aos bancos taxa de 101, 102, 103, 104% do CDI, dependendo do prazo, né? E com o Selic alta, né? Com CDI alto, aplicações bastante interessantes para a parte do caixa. A oferta de dinheiro está bastante grande, os bancos começaram a reduzir as taxas. A gente pode ter observado isso nos últimos 2 meses. Quem estava lá no 104 vai para o 101, muitos bancos grandes de primeira linha na faixa de 99, 100. Difícil conseguir alguma coisa acima de 100% CDI. E quando a gente vê que as empresas, na busca de manter essa rentabilidade acima de 100% CDI, começando a olhar fundos que tenham crédito privado, que tenham debêntures incentivadas, CRAs, CRIs, etc., né? Esses fundos, a gente pode ver aí no gráfico da esquerda, eles tiveram uma queda lá no começo de 23, causada principalmente pelo evento de Americanas e Light, que veio na sequência, que assustou um pouco o mercado de crédito privado, mas na sequência a gente vê uma enxurrada de dinheiro fluindo para esses fundos, né? O volume bastante elevado, a gente vê as captações aí superando 40 bilhões aí mensalmente, né, de captação líquida, ou seja, entrou muito dinheiro nesses fundos. E a gente vê no gráfico da direita o que aconteceu. Os spreads caindo. Os spreads que estavam na faixa de 1,60, agora já na faixa de 0,40. Ou seja, muito pouco prêmio nesses papéis, né? Nesses fundos esses que têm marcação a mercado. Então, todo o ganho dessa queda do spread de 1,60 para faixa de 0,40 já foi contabilizado. Então, muitas vezes o pessoal olha, os fundos olha sempre o passado, né? Fala, nossa, rendeu muito bem, tá captando, tá entrando muito dinheiro e rendeu bastante. Porém, a preocupação primeiro, se esse spread voltar a abrir, porque começa a não fazer sentido você ter um crédito privado só para o 0,40. No momento que esse spread voltar a abrir, começar a ter um resgate, ou a gente tiver até um evento de default de algum papel grande, a gente viu recentemente a AgroGalaxy, né, uma dívida acho que de 3, 4 bilhões, muitos CRAs emitidos, muito título privado aí emitido dessa empresa, que estavam majoritariamente em fundos, impactou, deu uma balançadinha, né? Então, fundos estão com risco bastante elevado, pouca expectativa de retorno, né? Eu vi até um estudo recente que o prazo médio dos títulos que estão nesses fundos é de 2 anos e meio a 3 anos, e o prazo de resgate desses fundos de 2 dias. Então, além do descasamento, não descasamento, mas o desbalanceamento entre risco e retorno desses fundos, dado pelo fluxo de entrada de muito dinheiro, se um dia a gente tiver mais um evento de liquidez, né, como a gente teve lá com o caso da Americanas, e começar um fluxo de resgate, a porta está pequena, a porta está bastante estreita, né? Então, recomendação nossa aqui, procure manter as aplicações na renda fixa, no CDB, em algo mesmo que um pouco menos rentável, mas muito mais seguro, porque acredito que de 3 a 6 meses, em algum momento esse spread vai abrir, e a gente pode ter bastante cotas aí negativas, né? Então, muita atenção com o crédito privado. Isso aí. Obrigado a todos, obrigado pelo tempo, pela oportunidade de colocar a apresentação para vocês. Agora passo a palavra para o Eduardo Coca novamente.
Pessoal, vamos lá então agora falar sobre como o CalcBank, né, pode auxiliar aí as empresas nesse controle, né, no suporte com o processo de pagamentos, né? O CalcBank tem por premissa aí, né, a ideia do CalcBank é trazer economia para as empresas. Então, não só na negociação, que é o mais importante, antes de tomar o crédito, você ter a certeza lá do que você está tomando, poder negociar com o banco, então esse é o nosso foco principal. Mas depois que tomou esse crédito também, é muito importante você ter esse controle, né? E como a maioria dos clientes sabe, né, aqui um pouquinho da história, por que tem lá aquelas formas de cálculo definidas lá nas memórias de cálculo, né? Então, dias úteis, dias corridos, PMT indexada. Então, aí vem a questão do controle, né? A maioria dos controles antes do CalcBank, o pessoal, como um bom financeiro, todo mundo usa o Excel. E o padrão aí, você podem até ver que a maioria dos bancos ainda calculam por dias corridos. Então, todo mundo tem sua planilha por dias corridos. Mas vamos olhar aqui, ó, Bradesco e Itaú, né? A gente tem aqui, ó, 4 formas diferentes de cálculo para uma simples operação. Vamos falar aqui no capital de giro. Se você pegar o Itaú, você já tem mais 4 formas de cálculo diferentes, algumas diferentes do Bradesco. Então, se a gente for comparar Bradesco e Itaú, para tomar um crédito, você pode ter aí 6 maneiras de cálculo de uma operação. E como controlar isso? Um monte de planilha, né? Todo esse controle. Caixa Federal, que a gente tem lá um padrão caixa, ó, 35% das operações dela, ela faz esse padrão. Então, o sistema tem esse mapeamento para facilitar também o ajuste de cálculo e você ter a certeza do que foi contratado realmente está sendo cobrado. Então, nós temos aqui os dias corridos, dias úteis, PMT indexada, PMT, padrão Caixa Federal e assim por diante. E como a gente utiliza isso lá no CalcBank, né? Então, aqui, ó, um exemplo na memória de cálculo, essa operação está sendo calculada por dias corridos. Então, é dias corridos, o dia não útil é tratado com o dia anterior, o indexador, que nesse caso é o CDI, está calculando sobre o saldo devedor, os juros sobre o saldo devedor também, né? Então, o tipo de juros composto. Então, esse aqui é um dias corridos padrão, que é esse aqui, todo mundo controla ali na planilha Excel. Mas você pode ter várias vertentes, vários ajustes, né? Então, o sistema está preparado para te trazer toda a informação. Uma coisa importante, né? A gente traz aqui, ó, o valor dos juros, o valor da correção, nesse caso, o CDI, sempre separado. Para quê? Para você também ter a certeza, né, do que está sendo cobrado. Se tiver que fazer indagar o banco, perguntar, né, controlar, você tem os valores separados para poder conferir onde que está o erro, se o erro está cobrando mais juros, está cobrando mais CDI ou vice-versa. Então, você tem essa informação. E aqui, como eu mostrei anteriormente, com base naquele estudo que a gente faz, a gente tem os padrões prontos também. Então, além de você poder configurar, você pode ir direto nos padrões aqui e o sistema automaticamente vai ajustar a sua operação, tá? Então, essa é a ideia que a gente quer passar do CalcBank, né? Outra forma de você também controlar saldo devedor com marcação a mercado, né? Então, isso aqui é muito importante para as auditorias, você poder conciliar. E você, além de conferir todas as parcelas com a memória de cálculo, com vários detalhamentos, todo final de mês a gente pode fazer uma prévia de uma conciliação bancária, né? Então, pedir os saldos para os bancos, você vai ter teu saldo, né, com qualquer database aqui, do dia atual para trás, o CalcBank vai trazer com abertura de curto, longo, então facilita todo esse controle, esse gerenciamento, que é muito importante aí para o financeiro, que depois vai dar um suporte aí para a área contábil. Então, ter todo esse gerenciamento de uma forma mais dinâmica aqui, através de uma ferramenta como o CalcBank, facilita, né, agiliza o dia a dia do financeiro e evita erros, né? Então, como todo mundo sabe, erros, os bancos também erram, né? Então, às vezes, tem que ter esse controle para você ter assertividade e ter a certeza do que está sendo contratado, está sendo cobrado, né? De repente, no contrato está informando que é por dias corridos, e aí o banco faz o cálculo por dias úteis, vai dar diferença na sua parcela? Vai dar. Você tendo uma ferramenta para poder comprovar e exigir isso do banco, você vai ter mais assertividade, com isso ganho de tempo, eficiência financeira, eficiência contábil, então, porque se você já consegue passar para a contabilidade todos os números, né, conciliados,
conferidos, o que é principal, o que é juros, o que é correção. Então, a gente traz tudo separado. Você tem operação em moeda, variação cambial de principal, variação cambial de juros, né? Então, o sistema traz todo esse controle, né? Então, quanto mais informação detalhada você tiver, mais fácil para você fazer a sua conferência, né? Você tem só lá uma planilha, onde que está o erro, onde está a diferença, é nos juros, é no CDI, né? Aqui você consegue ter toda essa informação. Então, esse é o que eu queria passar para vocês, né? Como a ferramenta pode trazer esse controle, esse auxílio na assertividade aí do dia a dia, né? E agora eu vou passar a palavra para o Bruno e para a Miriam da Cantu, né? Que vai falar um pouquinho como o CalcBank, através dessas memórias de cálculo, através desses relatórios, trouxe mais assertividade e ganho operacional no dia a dia da Cantu Inc. O Bruno é o gerente executivo financeiro da Cantu, mais de 17 anos de experiência no mercado financeiro, mais de 3 anos aí na Cantu, na frente do financeiro, né? Passou por várias instituições aí grandes do mercado. A Miriam é a coordenadora financeira, há mais de 4 anos aí também na gestão aí com a Cantu, junto com o Bruno e toda a equipe, tá? Financeira que eles têm aí, que foi essencial aí também na implantação do CalcBank e a boa execução da ferramenta. Então, agradeço a todos, agradeço principalmente o Bruno e a Miriam, que passo a palavra agora. Obrigado, pessoal. Eu queria também agradecer ao Coca, ao Sandro e à Cláudia pelo convite, pela parceria. A gente vai começar apresentar um pouco da companhia, né, da Cantu Inc., um pouco da nossa história, um pouco do que a gente faz. E a Miriam vai, de uma forma bem rápida ali, fazer um overview do nosso case e da nossa parceria com o Calc, tá? Então, a apresentação institucional da nossa companhia, um pouco da nossa história, né? Esse ano a gente está na maioridade, né? A gente completa 18 anos de companhia. A gente atua no mercado de reposição de pneus. Então, a gente começou lá em 2006, atuando no mercado de reposição de pneus de carga, e aí um pouco da nossa história e da nossa crescente de volume. Então, aqui a gente está falando em milhões de unidades. Então, lá em 2009, a gente entrou no segmento de passeio e caminhões. A gente começou o nosso mindset digital, que é uma das nossas grandes vias de crescimento, com a aquisição da Pneu Store, que hoje é o nosso site próprio, lá em 2012. Os nossos 2 primeiros grandes M&As ali de e-commerce, que foi a aquisição da Itário, que hoje é uma marca própria, mas era um site de compra de pneus, assim como a Pneus Fáceis. Em 2019, a gente teve a concentração e a divisão, né? O Grupo Cantu era um grupo bastante segmentado, tinha alimentos, vinhos, porcelanato. Então, em 2019, a gente consolidou esse ponto focando no que é a dedicação do cimento próprias, né, do private label. Em 2022, um pezinho aí também nos outros segmentos onde a gente vai crescer bastante, que é com a Pneu Store, a parte de serviços, né, a parte de instalação desses pneus, né, quando a gente fala de pneus sempre tem um serviço agregado. Em 2023, um ponto bem importante na nossa história financeira é a entrada da El Catterton. A El Catterton é um dos maiores, se não o maior fundo de investimento de varejo do mundo. Eles fizeram a entrada na companhia, hoje eles têm 24% da nossa companhia, então fizeram um aporte, e aí nos auxiliaram para a preparação do mercado futuro, inclusive um IPO. No ano passado também a primeira grande aquisição no mercado de pneus, foi a aquisição da Gripmaster, é uma empresa do segmento de OTR, OHT, e a gente finalizou o closing dentro do ano passado, e nos deu um share bastante significativo também nesse segmento. Então, olhando o primeiro semestre de 24, olhando o LTM, os últimos 12 meses, a gente fecha ali com quase 6,1 milhões de pneus vendidos, que é um número bem significativo. Falando um pouco do nosso mercado e um pouco da companhia, como eu comentei, né, a gente está no mercado de reposição de pneus.
A gente é o maior desse segmento. É um segmento totalmente pulverizado, então, sendo o maior do segmento, mesmo assim, a gente tem só 6,2% de share, que mostra uma oportunidade grande de crescimento. E é um mercado, esse mercado de reposição, a gente fala mais ou menos de 50 bi de reais ano, tá? Um pouco ali dos nossos dados, né? Então, o LTM, a gente tem os 6,1 milhões de unidades vendidas, como eu comentei no slide passado, e um faturamento bruto de 3,1 bi. O nosso histórico de crescimento é bem agressivo, de 2019 a 2023 a gente cresce na média 42%, e a gente tem uma margem de EBITDA de 14%. Um outro ponto importante que sustenta bastante o nosso negócio é que dessa venda, 76% é direto ao consumidor final. Então, isso é bem significativo e bem importante, e é um viés de crescimento muito significativo. Do share do nosso negócio, 42% é o e-commerce. Hoje a gente é o maior e-commerce do segmento. A gente tem quase 40% do share de mercado de pneus no e-commerce, e esse mercado representa 42% do nosso negócio. E praticamente metade do e-commerce é do nosso site próprio, então do meu negócio como um todo, 26% é via Pneu Store, que eu acho que boa parte dos participantes conhece bastante. Falando um pouco de marcas próprias, né, que a gente começou de uma forma mais agressiva há 2, 3 anos, do meu resultado, já 59% em quantidade, em unidades vendidas, são de marcas próprias, e a gente fala de Speedmax Prime, Speedmax, Gripmaster e Itaro. Então, já é uma fatia bem significativa do meu negócio, ou seja, no mercado de reposição, mais de 4% hoje são marcas próprias Cantu. Como a gente se vende, né? Como a gente é conhecido no mercado e como a gente se posiciona. A gente não é simplesmente uma revendedora de pneus, a gente é uma plataforma de tecnologia e logística com uma solução completa para pneus. Esse é o nosso posicionamento, é onde a gente se baseia os nossos viés de crescimento. Eu vou passar nos próximos slides, estão bem relacionados à tecnologia e logística, tá? Estou falando um pouco das avenidas de crescimento. A expansão territorial é um ponto bem importante quando a gente fala do segmento de pneus. O pneu ele tem que estar na ponta, ele tem que estar próximo ao cliente. A velocidade da entrega, né, como a gente falou, logística é muito importante, então a expansão territorial é um dos nossos pilares. Novas categorias, né, você ter uma gama de produtos é bastante importante. O mindset digital, a gente sempre, quando a gente pensa em pneu, é um mercado bastante bruto, é um mercado bastante duro, mas a gente tem uma oportunidade muito grande de viés digital. Serviços, como eu falei, a gente não consegue pensar em pneus se a gente não pensar em um serviço atrelado, a gente tem que ter esse produto. E as marcas próprias e o private label é outro viés de crescimento. Lógico, para a gente atingir o plano que a gente busca, né, ter 20% de share de mercado, a gente não consegue crescer só organicamente, a gente sempre olha ali, como mostrei nos slides anteriores, o crescimento inorgânico e M&As, tá? Um pouco do mercado e como a gente está inserido nesse mercado, então, como eu mostrei, né, a gente tem um mercado de reposição de pneus de 82 milhões de unidades, então a gente está inserido nesse mercado, e o mercado de equipamentos originais, né, que são os pneus que saem de fábrica, onde a gente não está inserido ainda, é um mercado um pouco menor, então o mercado OEM de 13 milhões, e como eu mostrei, esse nosso mercado tem um potencial de 50 bi de faturamento ano. Como é o crescimento, né, de market share do mercado e da Cantu, ano contra ano. Então, o mercado ele cresce 3,1% nos últimos 4 anos. Então, é um mercado bastante sólido e constante, cresce meio, cresce 1%. E aí tem uma divisão de segmentos. Então, tem ano que cresce um pouco mais no agro, ano que cresce um pouco mais em passeio, mas é um crescimento sólido na casa de 1% ao ano. E o como cresceu a Cantu proporcionalmente em share nesses últimos anos. E aí mostra de uma forma muito clara que a gente tinha 2,6% de participação em 2019 e no primeiro quarter de 24, 6,2%. Então a gente mais que dobra aí em 4 anos.
Um pouco do nosso negócio como um todo são dois grandes canais de distribuição. Quando a gente fala de B2C, a gente está falando de Pneu Store, então é o nosso site próprio, essas lojas nos marketplaces, e é o nosso viés de distribuição para B2 Fleet, que são transportadoras, são localiza, são os clientes que destinam o pneu para o cliente final, e o B2B, que são as revendedoras. Então, quando a gente fala que 76% da nossa venda é direto, eu considero o B2C e o B2 Fleet, que são realmente os nossos clientes finais, né? Quem realmente vai utilizar os pneus ali no dia a dia. Um pouco do nosso e-commerce, né, e do nosso tamanho, da nossa importância. A gente é o maior player do mercado, como eu comentei, do Mercado Livre. Então, acho que isso é um ponto bem importante, né? Quando a gente fala de marketplace, o Mercado Livre é o primeiro que vem na cabeça, né? Ele ganhou o mercado de uma forma muito agressiva. E a gente é o maior player de automotivo global do Mercado Livre e o quinto maior seller do Mercado Livre em todas as categorias. Então, a gente tem uma participação bem significativa. Hoje, no meu site próprio, a gente tem quase 3 milhões de visitantes mês, então é um volume bem significativo. E quando eu mostro a evolução dos canais do e-commerce, como o site, como o nosso site próprio, a Pneu Store, vem crescendo proporcionalmente, né? Então, lá em 2021, ela representava 38% de todo o meu e-commerce. Hoje é mais de 60%. Não quer dizer que o marketplace não cresceu, cresceu também, mas proporcionalmente o nosso site e a nossa marca bastante conhecida. E ali um gráfico só do share, né? Como representa a Pneu Store, Mercado Livre ali, praticamente 90% do nosso e-commerce como um todo. Do viés de crescimento de serviços, a gente iniciou em 2021 um ponto de, como eu falei, de serviços, né? A gente tem que pensar em serviço atrelado à instalação de pneus. Então, hoje eu tenho mais de 4 mil parceiros, onde você compra os pneus do site e consegue escolher esses parceiros para ou receber o pneu ou já pagar o serviço da instalação, alinhamento, balanceamento no nosso site e já alinhar a instalação e a retirada desses pneus. Então, é um viés bem significativo, também um crescimento ali de quase 200% nos últimos 3 anos. É uma via de crescimento e uma das oportunidades de serviço atrelado à venda do pneu para os clientes. Também na linha de serviços, a gente tem as vans da Pneu Store. A gente consegue fazer essas instalações, elas estão localizadas em grandes capitais. Você consegue fazer o agendamento, as vans vão até a sua casa, até o seu trabalho e fazem a instalação, o alinhamento, o balanceamento. É um viés de crescimento bem significativo. A gente sabe o quão atribulado é o nosso dia a dia e a dificuldade de a gente fazer essa instalação. Então, isso é um serviço também bastante importante e é um dos nossos pilares de crescimento na linha de serviço e de facilidade para o cliente. Falando um pouco da nossa presença, né, e dos nossos, e como está dividido as nossas filiais, os nossos CDs. Hoje a gente está presente em praticamente todo o Brasil, em 22 estados. O norte ele tem uma questão um pouco mais complicada da Zona Franca, uma questão mais de impostos. Lógico, a gente vai estar presente também, mas é um outro plano. Então a gente tem 56 CDs / filiais hoje e 3 containers. Então isso está muito claro o quão é importante o pneu estar próximo do cliente e a questão logística. A gente está dentro desse ano, a gente vai abrir mais 7 novos CDs e novas filiais, e a gente acredita que em torno de 100 a 150 é um número factível para que a gente tenha essa pulverização e essa facilidade para o cliente na ponta.
Agora eu vou passar a palavra para a Miriam para dar um overview do nosso projeto e a parceria com o Calc. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, olhando um pouquinho aí do nosso crescimento, a gente viu a necessidade, né, de deixar de controlar as coisas aí por Excel, que a maioria das empresas faz. Acho que o Coca falou um pouquinho ali sobre isso, que é natural as empresas usarem o Excel. E aí a gente começou a buscar em mercado um parceiro, né, que conseguisse atender aí a nossa demanda. Tivemos aí uma boa parceria junto com o pessoal do CalcBank, um suporte ativo na inclusão aí do projeto e do sistema dentro da nossa companhia, né? Com o intuito mesmo de otimizar aí os nossos processos, né, e aprimorar o nosso controle. A gente teve bastante trabalho aí, 45 contratos, e esses dados são de 2022, né, na época de implantação do sistema. Então, a gente teve 45 contratos, 23 instituições bancárias, a gente tinha 648 milhões captados, e aí, no primeiro mês de projeto, a gente já teve uma boa surpresa, que foi 123 mil recuperados, né? Após a gente finalizar ali as inclusões de contratos, a gente identificou alguns erros, né, de cobrança, e aí a gente conversou com uma parceria ali junto com o Coca, a Beatriz, que fez aí o suporte para a gente conversou com eles, a gente fez análise dessa memória de cálculo, conversou com o banco e realmente tinha um erro aí no controle, e aí o banco nos restituiu. Além disso, né, eu acho que a gente teve muito ganho operacional. O sistema ele faz um envio aí de lembretes para a nossa programação bancária. Ele faz esse cálculo e ele já nos avisa quando que vai vencer, o valor que já está calculado desses juros. Então, para que a gente tenha aí uma validação mesmo da companhia, não só do banco, né, não ficar refém aí dos dados que o banco nos dá. A gente tem uma plataforma onde a gente consegue conferir aí o nosso dia a dia. E aí também, acho que o Coca falou um pouquinho da validação dos novos contratos, né? Quando a gente vai prospectar uma nova oportunidade aí, a gente tem um sistema que faz esse suporte. A gente pega o negociado com o banco, inclui ali e a gente vê se faz sentido ou não para a companhia. Como o Bruno explicou aí, a gente vem crescendo, e aí a gente precisa realmente de parceiros de negócio que sustente esse crescimento de forma de qualidade, né, nos nossos processos. E é isso, assim, eu acho que a gente teve muitos ganhos, né, operacionais e de análise mesmo de dados para a nossa companhia. Indo. Pessoal, obrigado, Miriam, obrigado, Bruno, aí pela palavra, né, pela explicação aí do projeto. O Bruno, pelo todo o contexto da empresa, aí, muito interessante os números de vocês, né? Então, um parceiro de sucesso, e o CalcBank que veio aí agregar, né, esse gerenciamento para toda essa expansão que vocês vão ter aí, já tiveram e vão continuar tendo, né? O CalcBank vai ser mais um parceiro aí, auxiliando toda a equipe da Miriam, que faz um trabalho muito bem executado aí, usando bastante a ferramenta CalcBank. Ficamos felizes aí pelas palavras, então é isso que a gente queria passar, né? Ter esse controle de forma mais automatizada, né? Para você não se preocupar ali com o operacional, então ter tempo para o estratégico, então de forma toda online, com link de bolsa, então você consegue ter assertividade melhor, né? Então, essa é a ideia, é isso que a gente quis passar com esse webinar. Agora a gente vai entrar no perguntas e respostas, né? Pessoal que tiver alguma pergunta, alguma dúvida, a gente vai começar a responder. Adriana tem uma mão levando. Só um minutinho aqui, eu vou... Pode abrir até a câmera, né? A Adriana, nós liberamos aqui, que ela fez uma indagação, queria falar. Está à disposição, Adriana, pode falar. Já está liberado. Bom dia a todos. Bruno, parabéns pela gestão, pela empresa, né? Muito legal, Miriam.
Eu, na verdade, não tenho uma pergunta, eu quero corroborar com o que você falou. Sou gestora financeira aqui na Rummos, distribuidora de petróleo, aqui em Ribeirão Preto, e conheci a ferramenta numa outra empresa, que eu estou aqui recente, né, um outro desafio. Eu conheci numa outra empresa e gostei tanto como você, e indiquei aqui para essa empresa, né? Falei, olha, como financeira, eu preciso de ter ferramentas. A gente tem quase a mesma quantidade de contratos para acompanhar, e não é fácil acompanhar em planilhas de Excel. Chega uma hora que realmente você se perde e a acuracidade da informação fica longe de qualquer necessidade que você precise. E recentemente, eu estou aqui há 3 meses, né? Está na sala comigo meu braço direito para fazer, que fez comigo toda a implantação. Nós também encontramos uma divergência muito considerável no contrato que a gente tinha. Foi quase 500 mil reais de diferença que estava cobrado a mais, que a gente já foi ressarcido. Então, eu lembro assim, quando eu quis vender a ferramenta para o diretor, ele falou, não, isso é caro, não sei o que, tal. Aí, quando aconteceu isso, eu falei, olha, eu já paguei o Falkbank aí por um bom tempo, né? E isso deu uma credibilidade à ferramenta, deu uma tranquilidade para a direção, né? E hoje o jargão é assim, joga lá naquele seu sistema para ver se está certo. E sem... Isso é muito operacional, né? Vamos falar que é bom para todo mundo, para os nossos liderados aí, mas também, se você olhar, você pode fazer projeção futura, né? Eu vou fazer um negócio, e aqui é uma empresa muito dinâmica, para quem conhece mercado de petróleo, é muito urgente, muito dinâmico, e a gente está sempre fazendo negócio, então agora, com a curva que o Calcbank disponibiliza, também você consegue ser assertivo naquilo que você vai investir, naquilo que você vai captar. Então, assim, conhecer a ferramenta como um todo é muito interessante, porque ela não é só uma controladora, ela te dá suporte para decisões de negócio. Então, isso foi também que eu trouxe para dentro da empresa. E, assim, para corroborar mesmo com eu acho essa iniciativa do Calcbank muito legal. Todo mundo merece um Calcbank. Eu falo isso, todo financeiro merece um Calcbank, né, Bruno? A gente perder tempo fazendo continha, vamos pensar em horas homem, a máquina faz para você. Esses inteligentinhos aí, né, montaram um negócio muito sensacional aí para gente. E eu não sei, só para assim, deixar mais uma cerejinha, não sei qual sistema operacional aí, o sistema de vocês, aliás, que vocês usam, o ERP. Na empresa anterior, a gente conseguiu, inclusive, integrar contabilidade. Então, eu tinha na contabilidade, aqui ainda não, o sistema aqui, eu ainda não cheguei nisso, são só 3 meses de empresa, eu já fiz a verificação, agora nós vamos partir para a integração. É possível integrar no meu sistema aqui? Na empresa anterior integrava, todo mundo conversando o mesmo número, mapa contábil na mão, circularizações batendo navio. Para o financeiro é bom porque ele divide o custo, fica um pouco para o financeiro e um pouco para a contabilidade, porque os dois são usufrutuários da ferramenta. Eu lembro que eu brigava muito com o contador, não, você tem que pagar metade, porque é seu também. Então, não existe essa questão de ter que lançar novamente na contabilidade. Eu acho assim, gente, uma ferramenta completa, e é bem interessante que agora com esses webinars, o Eduardo, né, a Cláudia, o pessoal todo, o pessoal conhece no banco. Então, quando chego aqui, lá vai a Adriana com aquela ferramenta dela, entendeu? Porque sabe que não vai passar um centavo. Isso dá para a gente uma credibilidade, um respeito, que é muito legal, como profissionais, né, da finança, que a gente cuida do dinheiro dos outros, né, gente? Não é do nosso dinheiro. Então, quanto mais
acuracidade, assertividade tiver, eu acho que isso é ponto para nós também. Então, parabéns pela aquisição, parabéns pela empresa, Bruno, que desafio. Nós já registramos aqui que a gente vai trocar pneu, né? Mandar trocar, porque não vou lá, a gente não tem tempo para parar o carro. Eu falei, puta, que legal isso aqui. Não conhecia, para você ver, o teu share é pequeno diante de tudo que você tem. Então, assim, agora estamos conhecendo, né, Carol? Nós já anotamos para ver se a gente consegue ser atendida aqui. Mas obrigada, Coca, pela oportunidade. É um prazer sempre estar com vocês. Eu falo uma coisa, Miriam, que aí eles não gostam, mas tem a cereja do bolo. O Coca faz uma consultoria financeira de graça. Então, assim, você tem uma dúvida, ele te ajuda, né, no raciocínio também, né? Você também, meu Bruno? Então, bem legal, né? É a cerejinha. Parabéns. Obrigada pela oportunidade de corroborar aí. E bora para cima com esse CalcBank, que é sensacional. Obrigada, Cláudia. Obrigada. Obrigado, Adriana. Obrigado pelo depoimento e pela experiência também, Adriana, parceira grande nossa aqui, já levou para a segunda empresa o CalcBank e também teve essa experiência de ir lá e detectar um erro de cálculo aí do banco e conseguiu ressarcir o ressarcimento. Miriam, chegou uma pergunta para você aqui, perguntando como que foi assim o processo, a partir do momento que você detectou a diferença, apresentou para o banco, como que foi esse desenrolar aí, que ferramentas que você usou, relatórios, como que foi o trato aí com o banco para obter o ressarcimento? Vou responder aqui, tá? Mas o processo, na verdade, foi, lógico, negociar com o banco nunca é fácil, né? Já na captação já não é fácil, imagina numa devolução. Mas o Calc nos ajudou, então foi uma negociação comercial, a gente pode falar nesse sentido, e a gente utilizou todos os relatórios oriundos do Calc para demonstração do erro de cálculo. Lógico, eles levaram para o comitê deles, processo padrão também, mas não teve nenhuma discussão ou uma revalidação ou não toparam a conta, né? Ou seja, foi essencial o Calc e aí seguiu um processo de negociação normal como qualquer outro, embasado pelas informações e relatórios do CalcBank. Ótimo, obrigado, Bruno. Mais alguma pergunta temos aí? Não, acho que não. Tá? Novamente, estamos quase 10 horas já. Obrigado pela atenção de todos, pelo tempo, pela parceria, especial aí para o Bruno, Miriam, pela Cantu, um grande cliente aí de Itajaí, uma cidade aí que a gente tem muito cliente, uma cidade com uma dinâmica, eu sou muito fã aí de Itajaí, né? Recentemente fui para Florianópolis visitar nosso escritório, voltei ali, passei pela Camboriú, Praia Brava, saímos em Itajaí ali e fantástico, o crescimento, a dinâmica é excepcional aí, parabéns não só para Cantu, mas para toda a região aí, que é impressionante, uma dinâmica muito boa, né? Muito boa de negócio, né? E agradeço a todos, a Adriana também, grande parceira nossa, né? Obrigado aí por entrar aí, né? pela surpresa aqui para a gente, pelo depoimento, né? Já na segunda empresa, né? Com o CalcBank, tá? Então, isso aí. Bom dia a todos e até o próximo webinar do CalcBank. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Obrigada. um abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.